cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e a todos os professores aqui da classe Abraão Digital, uma iniciativa da nossa igreja sede da Lapa. E primeiramente, irmãos, é a minha primeira aula, minha primeira participação aqui com vocês. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por estar fazendo parte de um grupo tão seleto da nossa igreja, das quais eu sou a menor. E esse trimestre nós estamos estudando lições maravilhosas que falam sobre a carreira que nos está proposta, né? Esse tema fala sobre o caminho da salvação, da santificação e perseverança para chegar no céu. E hoje eu vou fazer um pequeno comentário sobre a lição 2, que diz sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Na primeira lição, irmãos, o autor trouxe aí o início da caminhada, trazendo que existem duas caminhadas. A caminhada humana, que se inicia com a concepção no útero materno, no início da vida, e vai até a morte, que é o dia a dia, o nascer, viver, morrer, e a caminhada com Deus, que só existe, irmãos, a partir do novo nascimento, quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador. E nessa segunda lição, ele faz aí a comparação entre duas portas, né? A porta larga e a porta estreita, né? E eu quero começar aqui falando sobre o nosso texto-áudio, que diz: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E aqui, irmão, quero fazer o primeiro destaque da nossa lição, porque o versículo se inicia com a palavra porfiai. E porfiar, irmãos, é buscar, perseverar, lutar para atingir um objetivo. Veja que para entrar pela porta estreita é preciso perseverança, luta, busca. E por que, irmãos, o versículo enfatiza tanto essa necessidade de busca, né? Porque, irmãos, como diz aqui a nossa verdade prática, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa para o homem entrar no céu. Então, irmãos, como única alternativa, ela exige esforço, exige busca, exige um objetivo, né? E ela, irmãos, ela precisa, a porta precisa ser procurada. É interessante que fala que muitos procurarão e não poderão entrar. Mas ela precisa ser procurada, irmãos, porque aqui, como está escrito em Mateus 11:12, né, que fala que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Por quê, irmãos? Porque entrar pela porta estreita, ela exige esforço, e esse esforço é porque ela nos leva ao reino dos céus. Enquanto que a porta larga, irmãos, ela está lá escancarada, aberta. Muitas vezes você não precisa nem encontrar, ela está lá à disposição. Mas a porta estreita, irmãos, não, ela exige esforço. E é interessante, irmãos, se nós pararmos para pensar, que ninguém busca um lugar apertado, estreito, né, para ficar. Porque não é um lugar confortável. Se nós pensarmos em acesso, né, porque porta fala de acesso, uma porta estreita não permite muitas das vezes que você nem passe com bagagem, né? E se nós pensarmos que essa porta estreita é a porta que nos leva ao céu, verdadeiramente, irmãos, nós temos que deixar muitas coisas desta vida, muitas práticas, muitas das vezes companhias, muitas das vezes, né, pecados, irmãos, que estão ali, que impedem a nossa entrada a essa porta estreita. E ela é assim, irmãos, por quê? Porque, de fato, da maneira como nós vivemos, da maneira como o mundo vive, ninguém chega ao céu, né? E você já parou para pensar por que o Senhor compara a salvação a uma porta? Quando eu comecei a meditar nessa lição, eu pensei, por que uma porta, né? E se nós formos pensar, irmãos, Jesus, quando ele ensinava com as coisas do cotidiano. E muitos daqueles judeus, das pessoas daquela época, eles estavam acostumados com as cidades muradas, todas elas eram fortemente muradas, né, com uma questão de segurança, porque elas eram constantemente atacadas, e elas tinham portas, né? Jerusalém
tinha várias portas, como nós vemos aqui, eu não vou me deter ao nome de todas, mas no total de 12 portas, né? E quando, irmãos, a cidade ela ia ser atacada, essas portas eram fechadas imediatamente para que o inimigo não acessasse a cidade. Mas interessante que tinha umas portas menores que eram mais fáceis de serem fechadas, que ficavam abertas por um período um pouco maior, para que as pessoas que estivessem, mercadantes, né, ou que estivessem chegando à cidade, elas pudessem passar, né? Mas para entrar nessa porta, irmãos, a pessoa não podia entrar de novo com uma bagagem, né? Não podia entrar cheia de mercadoria, e muitas das vezes ela tinha que se desprender dos seus bens, né? Desprender das suas bagagens para salvar a sua vida. E muitas das vezes, irmãos, a nossa vida espiritual é da mesma maneira, né? Jesus diz que ele é a porta, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, mas ele também é a porta que nos leva a Deus. E quando o homem pecou, irmãos, ele ficou destituído da glória de Deus. É como se nós estivéssemos, irmãos, e estamos de fato fora do céu. E o Senhor proporcionou uma porta para que nós pudéssemos novamente entrar aos céus, que é Jesus. E assim, irmãos, como naquele tempo as pessoas tinham que procurar a porta estreita, hoje é da mesma maneira, irmãos. A porta está lá, mas a salvação está dada a todos, mas somente alguns a encontram, né? Assim que diz o nosso texto áureo. Então, essa porta, a salvação, ela precisa ser encontrada, ela precisa ser buscada, né? E só que diferentemente, irmãos, daquelas portas, a porta que o Senhor nos proporciona, ela está disponível a todos. Jeremias 29:13 diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E o Senhor quer ser encontrado, irmãos. Então, basta que nós nos atentemos para tão grande salvação e nós encontremos, né, a porta estreita que vai nos conduzir ao céu. E o tópico 1, irmãos, ele vem falar de portas e caminhos, né? E a porta estreita, irmãos, na nossa caminhada, nós temos que seguir por ela, porque o nosso objetivo maior, irmãos, é os céus, né? E o caminho que nos conduz aos céus, ele é Jesus. João 10:9, Jesus declara: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Mas veja, irmãos, que esse caminho ele é apertado. E a palavra apertado, né, vem do grego tilibo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído. E se nós olharmos, irmãos, Jesus trilhou esse caminho. Se nós, em Mateus 26, o versículo 38 e 39, Jesus está ali na oração do Getsêmani, e o versículo diz que a alma dele estava angustiada e cheia de tristeza até a morte. E ele pede ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E naquele momento era a porta estreita de Jesus, né? E por quê? Porque exigiu a renúncia da vontade do próprio Jesus. O caminho apertado, irmãos, a palavra apertado vem do grego chilibo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos ser espremidos nesse caminho. E Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos. Jesus trilhou esse caminho apertado? Sim, Jesus trilhou esse caminho apertado. Quando nós vemos a oração de Jesus ali no Getsemane, ele fala: Minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ele pede: Pai, né? Ele orou dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
né? E muitas das vezes, irmãos, nós neste caminho nós vamos ter momentos difíceis, assim como Jesus teve. Mas quando nós nos submetemos, irmãos, à vontade do Pai, a recompensa é garantida. Porque Jesus teve esse momento de aflição, esse momento de tristeza, mas após a morte, Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que hoje ele está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Glórias a Deus, irmãos. Vale a pena, irmãos, nós renunciarmos às nossas vontades, né, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E exige renúncia, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, nossa natureza, né, ela é pecaminosa. O ser humano, irmãos, por natureza, ele peca. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, né? A Bíblia diz que o primeiro Adão, e é o Adão, quando ele peca, o gérmen do pecado ele foi transmitido a toda a humanidade, né? Então é uma coisa natural o pecado em nós, a nossa natureza é pecaminosa. Nós vemos que nós não precisamos ensinar um bebê a bater, não precisamos ensinar um bebê a mentir. E isso por quê? Porque o germe do pecado está lá. Isso não exige esforço, você não precisa se esforçar para pecar, mas para fazer boas obras, a gente precisa de esforço para orar, para ler a palavra, para nos santificarmos. Tudo isso, irmãos, exige esforço, né? E a palavra Hebreus 12:1, ele nos diz que, né, praticar as boas obras exige esforço. O versículo nos diz que, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Porque, irmãos, o versículo fala deixar o embaraço, deixar o pecado, e fala que o pecado tão de perto nos rodeia, né? É uma coisa que está ali a todo momento, é uma luta constante, né? Que nós temos na nossa vida espiritual, porque o inimigo das nossas almas sabe, irmãos, que o pecado nos separa de Deus. O pecado bloqueia o acesso à porta estreita, mas o Senhor, como foi dito na primeira lição, ele nos deixou três companheiros para estar conosco neste caminho apertado, que é Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que a todo momento está conosco. Mateus 28:20 diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nessa caminhada, para que você consiga cumprir, né, renunciar ao pecado, se apegar a Deus, você pode contar com a ajuda do Espírito Santo todos os dias. Aqui no tópico 2, irmãos, fala por que entrar pela porta estreita é tão difícil, né? E por que, irmãos? Exige renúncia. Lucas 9:23 diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, a renúncia tem que ser quando todo dia, é todo momento, né? Todos os dias, né? Quando eu devo negar? Todos os dias, né? E a porta estreita, irmãos, ela tem princípios que não são fáceis de serem cumpridos. A nossa leitura diária tem ali Mateus 5:38 a 48. Quais são esses princípios? Eu vou destacar alguns aqui para nós entendermos por que que exige renúncia. O texto de Mateus 5:39, o Senhor fala: se alguém bater na tua face, você entrega a outra. Se alguém te obrigar a correr uma milha, caminha com ele duas. Dar a quem te pedir, né? Não desvie de quem quiser pedir emprestado. Ame os seus inimigos. Seja perfeito. E não para só aí, né, irmãos? Nós vemos outros textos bíblicos que falam, né, que nós não podemos juntar tesouros na terra. Nós não vivemos, estamos vivendo uma época que muitos dos nossos irmãos já perderam a esperança dos céus.
estão tão preocupados com as coisas da terra e esqueceram que o nosso tesouro, ele tem que ser acumulado nos céus. Então, irmãos, todos esses princípios são os princípios da porta estreita. E se nós olharmos, irmãos, e meditarmos detalhadamente em cada um, é somente com a ajuda do Espírito Santo que nós cumprimos esses princípios. Mas por isso, irmãos, que o Espírito Santo é dado a todo aquele que quiser, que pedir, que buscar. E o caminho, irmãos, espaçoso, ele simboliza o quê? Uma vida sem compromisso com Deus, né? Em 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, irmão, nós não podemos ser amigos do mundo. Tiago 4,4 diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, irmãos, por todos esses motivos, por todas, é que é difícil entrar pela porta estreita. Por isso, irmãos, que alguns procurarão e não encontrarão. Porque se eu não cumprir, irmãos, todos esses princípios, eu não consigo entrar por essa porta. Na porta larga e no caminho espaçoso, você não precisa de compromisso, você não precisa de princípios, né? Mas a porta estreita, irmãos, ela exige transformação interior. Segundo Coríntios 12:9, Paulo diz, né? O versículo diz, Jesus respondendo a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Transformação interior, irmãos, ela acontece quando vem o novo nascimento, né? Quando o poder de Deus habitar em nós, irmãos, nós seremos transformados a cada dia, porque é o poder de Cristo que nos transforma. Não é a minha força, não é o meu intelecto. Nós vimos muito fortemente na lição de número 1, que Nicodemos, ele tinha o conhecimento, ele tinha o intelecto, ele era um homem muito estudado, um homem estudado na lei, mas um homem que não era transformado. Então, irmãos, a transformação, ela acontece pelo poder do Espírito Santo em nós. E é interessante, irmãos, que a porta estreita é uma decisão pessoal. Nicodemos, ele foi procurar o Senhor, né? Ele teve o desejo, mas ele não se decidiu. Quando o Senhor, né, ele conversa com o Senhor, ele não se decide, né? E, e isso, irmãos, é preciso. A salvação, ela exige essa transformação, ela exige essa decisão pessoal. E segundo Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmão, sem novidade de vida, né, sem transformação, nós não vemos salvação. Pode ter remorso, pode ter uma emoção, mas a salvação, ela exige a transformação interior, ela exige uma decisão pessoal. E a partir desse momento, quando você se decide, né, você vai ser inimigo do mundo. Nós passamos a andar na contramão do mundo. Nós vemos, irmãos, que o mundo nos dias de hoje ele tem sido contra tudo que é Cristo. O espírito do anticristo já está na terra. Nós vemos ele contra a família, contra a moral, contra os bons costumes, contra a palavra de Deus, né? Vemos muitos aí querendo alterar a palavra, não se mais se adequar à palavra. E cada vez mais, irmãos, nós vamos ver que o anticristo, ele já está no mundo. E ele só não se manifestou porque há um que resiste, que é a igreja. Mas, irmãos, cada vez mais nós seremos confrontados e nós teremos que ir na contramão do que o mundo tem pregado.
porque a palavra do Senhor, irmãos, ela permanece para sempre. E a palavra que foi dada há milhares de anos atrás, ela é a mesma, porque a palavra do Senhor não muda. E a receita para nós entrarmos no céu, ela continua a mesma. A porta, irmãos, por mais que alguns queiram alargar, tem algumas igrejas que nós vemos que já tem até alargado a porta, né, irmãos? Mas a receita, os princípios continuam o mesmo. E aqui, né, nós precisamos vigiar, irmãos. Por quê? Porque o inimigo, né, ele fica em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, apesar de nós sermos, né, sabemos que somos de Deus, nós precisamos, irmãos, vigiar, porque maior é o que está conosco. E agora, indo aqui, irmãos, para a lição, para o ponto 3, né, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Não tem, irmãos, como nós acessarmos o céu sem arrependimentos de pecado. E aqui, irmãos, arrependimento de pecados, mais uma vez eu vou enfatizar que não é, irmãos, uma emoção. O arrependimento de pecados, irmãos, ele é um arrependimento, ele é uma mudança mental, moral, ele não emocional. Algumas vezes nós vemos, irmãos, que algumas pessoas, né, quando o Espírito Santo está agindo na igreja, a pessoa muitas vezes ela se emociona e ela vai à frente e ela acha que aquilo é o arrependimento. Mas, irmãos, nós só vamos observar se houve arrependimento, se houver mudança, se houver, né, conversão. Porque conversão, irmãos, é mudar de caminho, é mudar a direção. A pessoa que viver pecando, ela deixa de pecar, né? A santificação, ela é um processo. E claro, a santificação, nós vamos sendo santificados dia após dia, o Espírito Santo vai atuando em nós e dia após dia nós vamos nos santificando. Mas o arrependimento, ele é imediato. E a mudança, irmãos, ela é imediata porque o Espírito Santo passa a habitar na pessoa, né? E é o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo. Irmãos, também não há caminho para o céu se não houver confissão de pecados. Né? Ah, mas por que eu preciso confessar meus pecados? Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E, irmãos, interessante que confissão de pecados tem que ser perante Deus, claro, nós confessamos os nossos pecados a Deus, mas a depender da situação, a confissão também exige, irmãos, a confissão com o irmão com o qual você pecou. Um exemplo, uma discussão, uma briga, né? Eu preciso me arrepender, eu preciso confessar a Deus, mas eu preciso me acertar com o meu irmão. E aqui eu quero destacar o texto de Mateus 5:23 e 24, que fala assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Quando nós ouvimos, irmãos, muitas vezes a gente ouve falar que nós vamos ter muitas surpresas e muitas vezes a gente relaciona isso com a direção da igreja, né, com igrejas falsas. Mas eu trago aqui, irmãos, para a meditação de vocês, Mateus 6:15, que fala assim: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E é importante, irmãos, tem muitos irmãos que entende que está cumprindo, está fazendo tudo direitinho, mas ele não consegue liberar o perdão, né? E muitas das vezes, irmãos, a gente esquece que para que Deus perdoe as minhas ofensas, eu preciso perdoar também, né? Precisamos lembrar que a confissão, irmãos, ela nos traz misericórdia, né? A gente alcança misericórdia, né? Quando muitas vezes quando naquele grande dia nós ouvirmos, né, aquela expressão apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, muitas vezes vai estar atrelado a essa falta de perdão.
Porque, irmãos, o perdão, o errar é humano, né? O errar é da natureza humana. Mas o perdão, irmãos, ele é divino, é algo espiritual. E o perdão, irmãos, ele bloqueia a ação do inimigo nas nossas vidas. Então, se você, né, se é importante deixar isso claro, porque muitos irmãos, muitos, se esquecem que o perdão também é uma ordem, né? Porque aqui, como está em Mateus 6,15, nós temos que perdoar a ofensa, né, dos nossos irmãos. E precisamos também, irmãos, lembrando aqui do texto de Provérbios 28:13, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E é interessante, irmãos, que além da confissão você tem que deixar, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que confessam, mas não deixam, né? Mas a misericórdia, ela vem quando você confessa e deixa, né? Você deixa de pecar e alcança a misericórdia. E, por fim, irmãos, eu quero aqui trazer que o arrependimento, a confissão, ela redunda no quê? Em frutos de arrependimento. A lição trouxe, eu queria destacar assim, aqui esse fruto de arrependimento. A lição traz honestidade, misericórdia e obediência às autoridades. E é interessante, irmãos, que, né? A honestidade, ela é resultado de conversão. Nós vemos ali na vida de Zaqueu, né? Quando ele se converte, ele traz imediatamente esse fruto de arrependimento. E ele fala: se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Isso é o que, irmãos? Resultados de um arrependimento genuíno, né? De confissão de pecado. E ele produz esse fruto de honestidade. Glórias a Deus por isso. Vemos também, irmãos, frutos de misericórdia. E eu vejo ali o bom samaritano. Quando ele está ali descendo, irmãos, no caminho de Jerusalém, né? Ele encontra um judeu ali, caído. E nós sabemos que os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos, né? Eles nem, muitas das vezes, nem se conversavam. Mas o samaritano, ele fala que ele se moveu de íntima compaixão. Ele teve misericórdia. E ele, naquele momento, ele não olhou se era um judeu, se era um gentil, mas pela misericórdia. E essa misericórdia, mas ela tem que ser presente na minha e na sua vida. Porque muitas das vezes nós vemos que falta muito nos dias de hoje a misericórdia, né? A ajuda entre os irmãos, né? Você a estender o braço, acolher, como aquele samaritano, às vezes despender até de valores, irmãos, para ajudar alguém, ajudar uma família. E isso, irmãos, nós precisamos ver na nossa vida espiritual, esse fruto de misericórdia. E obediência às autoridades, né? É interessante observar que na época de Jesus, Israel ele estava sob o domínio do Império Romano. E muitos judeus ali, irmãos, não queriam se submeter às autoridades romanas, às leis romanas. Pelo contrário, na mente dos judeus, Jesus seria aquele que iria fazer uma rebelião, um motim, né, para libertar Israel do domínio do Império Romano. Isso eles pensavam de Jesus, e nós vemos isso muito claro, né, na conversa dos dois discípulos no caminho de Emaús, né? Eles falam: nós pensamos que seria ele que viria e libertaria Israel. Então havia, irmãos, essa dificuldade do povo se submeter às autoridades. E isso, irmãos, nós vemos que Jesus ele submeteu quando ele paga o tributo, né? Mas nós vemos nos dias de hoje muitos, às vezes, não submetendo às autoridades. Alguns, até inclusive, irmãos, não se submetem à autoridade eclesiástica, não se submetem mais aos pastores, às doutrinas, né? Eles querem ser independentes, ou, né, fraudam recolhimentos de impostos e justificam que o governo é corrupto.
Mas a igreja, irmãos, que entra pelo caminho da porta estreita, a igreja que está caminhando para o céu, irmão, ela se submete à autoridade, porque o capítulo 13 de Romanos, ele fala que nenhuma autoridade, que toda autoridade, pelo contrário, toda autoridade, ela é dada por Deus. A igreja, irmãos, ela é soberana, sim, nas questões eclesiásticas, nas questões bíblicas, mas a igreja se submete à autoridade. A igreja tem registro em cartório, a igreja tem regimento. E qual é o limite, irmãos, dessa submissão às autoridades? Nós só temos, irmãos, a permissão para não nos submetermos quando a lei afronta a palavra. Esse é o limite, irmãos. Mas enquanto a lei não afrontar a palavra, nós temos que nos submeter às autoridades, né? E é importante, irmãos, que você enfatize que apesar de toda a dificuldade de que para que nós cheguemos aos céus, que exige renúncia, exige confissão de pecados, exige arrependimento, irmãos, não há nada melhor que o céu. E o céu, irmãos, ele está preparado para mim e para você. E quando você tiver dificuldade nesse caminho, deixe claro para o seu aluno que o Senhor está conosco, o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo é que vai transformando a nossa vida a cada dia, nos moldando a todos esses princípios bíblicos. E, irmãos, um dia nós chegaremos lá. Cada vez nós estamos mais próximos. E como diz aqui, irmãos, é uma carreira, né? E é normal, é natural que nessa carreira a gente se canse. Mas a palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, que nesta lição o Espírito Santo te renove as suas forças, para que você, assim, diante dos seus alunos, você consiga mostrar a eles quão grandioso será aquele dia onde nós encontraremos com o Senhor e viveremos eternamente com Ele. Vale a pena, irmão, seguir pelo caminho estreito. Deus te abençoe. Boa aula.